Oi, gente. Então, hoje a gente vai corrigir os exercícios de notação científica, né? E o que vem a ser a notação científica? Ela é utilizada para representar ou números muito grandes ou muito pequenos. Tanto em reportagens, em trabalhos científicos, né? E como que tem que ser essa escrita para estar em notação científica? Primeira coisa, a gente vai ter um número multiplicado por alguma potência de base 10, né? Sendo que esse número aqui tem que ser um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Então, se eu conseguir satisfazer essa condição de número maior ou igual a 1 e menor que 10, basta multiplicar por uma potência de 10. O expoente aqui pode ser positivo ou negativo. Antes da gente continuar, só para a gente relembrar uma coisa. Aqui eu tenho 3 exemplos para a gente lembrar do uso da vírgula. Aqui eu tenho um saco de arroz, o arroz Tiaju, de 5 quilos. Falar que esse saco tem 5 quilos é a mesma coisa que falar que esse saco tem 5,0 quilograma. Então, qualquer número eu posso escrever ele com vírgula. Basta eu colocar vírgula e acrescentar um zero depois. Por exemplo, subir na balança. A balança deu que eu peso 90,0 quilos. Que é a mesma coisa se eu falar que eu tenho 90 quilos. Né? Então, essa vírgula com zero depois não faz diferença. Tem um termômetro que marca que eu estou com 36 graus. Então, se eu falar que eu tenho 36 graus de temperatura, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 36,0 graus de temperatura, tá? Então, vamos voltar no nosso assunto. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é sobre o diâmetro do planeta Júpiter. Então, se a gente medisse o diâmetro do planeta Júpiter, né, o diâmetro dele daria 140 milhões de metros. Como que eu passo esse valor aqui para a notação científica? A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Para isso, eu vou colocar uma vírgula aqui no final. Como a gente já viu, colocar a vírgula no final e acrescentar o zero não vai modificar o valor do número, né? Então, eu coloquei a vírgula aqui no final. Como que eu posso andar com essa vírgula de maneira que eu encontre um número entre 1 e 10, né? Podendo ser 1 e menor que 10. A opção que eu tenho é trazer essa vírgula para cá, ó. Por quê? Quando eu colocar essa vírgula aqui, que número que vai ficar aqui? 1,4. E 1,4 satisfaz essa condição, que é um número maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, a ideia para começar a escrever esse número é pegar esse novo número que eu coloquei a vírgula, 1,4, vezes. Agora eu vou trabalhar com a potência de 10. O que acontece? Quando eu tenho um número muito grande, eu tenho que trazer essa vírgula para o lado esquerdo. E a quantidade de casas que essa vírgula vai andar para chegar até aqui é o valor do expoente aqui em cima, tá? Então, vamos lá. A vírgula está aqui e vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vai ser 10 elevado à oitava potência, tá? 10 elevado a 8. Então, esse número é a mesma coisa que esse número aqui, só que eles estão escritos de maneira diferente, né? Esse aqui está utilizando a notação científica. Agora, para números muito pequenos. Eu vou ter que trabalhar também com essa vírgula aqui para chegar em algum lugar nesse número. Já tem a vírgula, então não precisa acrescentar no final, né? Então, eu vou trabalhar com essa vírgula para chegar em um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Como que eu posso fazer essa vírgula andar para algum lugar para que o número que eu encontre seja maior ou igual a 1 e menor que 10? Então, a vírgula poderia ser aqui? Não, porque 0,1 não é um número maior ou igual a 1. Poderia ser aqui? Aqui sim. Por quê? 1,06 é um número que é maior ou igual a 1 e é menor do que 10. Se eu colocasse essa vírgula aqui, a gente já teria o número 10. Então, já não serve para a gente, porque tem que ser menor do que o 10. Então, ficaria o quê? 1,06, esse é o nosso número agora, vezes 10. Vamos procurar a potência.
Quando o número é muito pequeno, ou seja, a gente tem que andar com a vírgula agora para o lado direito, isso aqui vai dar para a gente um expoente negativo aqui. E a quantidade de casinhas que a gente andar é o expoente que vai estar aqui em cima, só que agora é negativo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 10 elevado a menos 8. Essa escrita aqui está na notação científica, mas o valor desse número corresponde a esse aqui. Tudo bem? Então, a gente vai agora corrigir o exercício que eu deixei para casa. Então, vamos lá. O primeiro exercício que tinha lá falava para reescrever os números que estão escritos aqui, utilizando a notação científica. Então, o primeiro número que a gente tem é esse aqui, que é muito grande. E a gente quer reescrever ele utilizando a notação científica, né? Então, aqui, a massa da Lua é de aproximadamente esse número grandão aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma vírgula aqui, porque eu sei que se eu colocar uma vírgula no finalzinho lá e acrescentar o zero, não vai fazer diferença. E vou ter que trabalhar com essa vírgula de maneira que ela chegue em algum lugar aqui e me dê um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, se o número tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10, essa vírgula vai ter que estar por aqui, né? Se eu colocar vírgula aqui, eu vou ficar com 7,36. 7,36 é um número maior que 1? É. É um número menor que 10? É. Então, nossa vírgula estaria aqui. Se eu colocasse essa vírgula aqui, a gente teria o número 73,6. Então, é um número maior que 10, então não serve pra gente. Então, a ideia aqui é trazer essa vírgula que está aqui até aqui, né? E reescrever esse número agora a partir desse aqui, ó. 7,36 vezes 10 elevado ao quê? Agora a gente vai contar. Quantas casas decimais eu tenho que andar com essa vírgula para ela sair daqui e chegar aqui? É um punhadão, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu andei 22 casas. Então, o nosso número aqui, o nosso resultado vai ser o quê? 7,36 vezes 10 elevado a 22, tá? Que é o quê? A vírgula veio para cá e andou 22 casas para chegar até aqui. Então, a escrita desse número é escrita por notação científica do número que está aqui em cima. A letra B falava sobre a frota de automóveis do Distrito Federal em 2018, que era de aproximadamente 1.800.000 carros, motos, caminhões, né? Automóveis. Como que eu vou escrever esse número utilizando a notação científica? Então, eu tenho uma vírgula aqui no fundo, porque eu sei que se eu colocar uma vírgula e um zero aqui não vai fazer diferença para o meu número. E vou ter que andar com essa vírgula para algum lugar, de maneira que, quando chegar com essa vírgula nesse lugar, tem que ter um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, se eu trouxer a vírgula para cá e parar aqui, eu vou ter o número 18. E 18 não é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou estar com um número que é maior ou igual a 1 e é menor que 10, né? Então, eu tenho 1,8. Então, esse é o número que eu estou procurando. Vezes 10. 10 elevado a quanto? É a quantidade de casas que eu vou andar daqui até chegar aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 10 elevado a 6. Então, agora a gente escreveu, utilizando a notação científica, um número 1.800.000. Agora vamos para um exemplo diferente. Por quê? Porque, em vez de ter um número muito grande, agora a gente tem um número muito pequeno, né? É o diâmetro médio de um fio de cabelo humano. Então, se eu pegar um fiozinho de cabelo meu e medir o diâmetro desse fio de cabelo, vai dar 0,00030 metros, né? Como que eu passo isso aqui para a notação científica? Então, a ideia é o quê? Andar com essa vírgula aqui, de maneira que eu encontre um número que seja maior ou igual a 1 ou menor que 10. Para conseguir isso, essa vírgula vai ter que parar aqui. Por quê? Aí eu tenho um número que é maior ou igual a 1 ou menor que 10, que no caso aqui é o 3. Então, a gente teria 3 vezes 10 elevado ao quê?
Lembrando que, quando eu ando com a vírgula para a direita, ou seja, o número era muito pequenininho, eu tenho que andar com a vírgula para a direita, eu vou ter um expoente negativo. E o número que vai vir aqui em cima do expoente depende da quantidade de casas que a gente vai andar com ele. Então, eu tinha 1, 2, 3, 4 casas. Então, é 10 elevado a menos 4, né? Então, a potência positiva indica para a gente números muito grandes. E a potência negativa é quando tem números muito pequenos. Vamos continuar com o exercício. Essa foi a segunda parte do exercício. Então, agora a gente tem o diâmetro médio de um fio de seda, de uma teia de aranha esférica, que é de cerca de 0,0000015 metros. Ou seja, ele é muito menor se a gente comparar com o diâmetro do nosso cabelo, né? Isso quer dizer que o diâmetro médio do fio de seda da teia de aranha é muito menor do que o diâmetro do nosso fio de cabelo. Bora lá. Como que a gente então vai reescrever esse número utilizando a notação científica? Vou andar com essa vírgula de maneira que eu encontre um número que seja maior ou igual a 1 ou menor que 10, né? Então, vamos lá. O lugar que eu vou colocar essa vírgula tem que ser exatamente aqui. Por quê? Se eu colocar a vírgula aqui, a gente vai ficar com que número? 1,5, que é um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Então, vamos lá. É 1,5 vezes 10. Lembrando que o expoente é negativo. Sempre que eu vou transformar números bem pequenos, utilizando a notação científica, a gente vai ter um expoente negativo. A gente tem que contar, então, quantas casas que eu tenho que andar com essa vírgula para ela sair daqui e chegar aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu andei 7 casas, meu expoente vai ser menos 7. Ou seja, o diâmetro médio de um fio de seda em uma teia de aranha esférica é de cerca de 1,5 vezes 10 a menos 7 metros. Beleza? Nosso próximo exemplo aqui. A população brasileira em 2018 era de aproximadamente, temos esse valor aqui, ó, 209 milhões e 500 mil habitantes. Como que eu vou reescrever esse número utilizando a notação científica? Então, eu vou acrescentar uma vírgula aqui no final, porque eu sei que não vai fazer diferença. E vou ter que andar com essa vírgula para o lado esquerdo até chegar num local que eu tenho um número maior ou igual a 1 ou menor do que 10, né? Então, vamos lá. Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter o número 2095. É muito maior do que 10. Aqui, eu teria o número 209. É maior que 10. Se eu colocasse a vírgula aqui, eu teria o número 20,95, que é maior que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter o número 2,095. Esse número 2,095 é um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, esse aqui vai ser nosso número, tá? Então, a gente vai ter 2,095 vezes 10 elevado a quanto? Então, se eu sair com a vírgula daqui e cheguei aqui, eu tenho que contar quantas casas que eu andei para chegar aqui. E vai ser o valor do nosso expoente, né? Então, aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu andei 8 casas, meu expoente vai ser 8. Então, reescrevendo esse número, utilizando a notação científica, a gente teria 2,095 vezes 10 elevado a 8. A letra F fala da população brasileira contaminada pelo Covid-19, né? Dados mais atuais, é de aproximadamente 2 milhões e 100 mil pessoas, né? Como que eu vou escrever esse valor aqui utilizando a notação científica? Primeiro, vou acrescentar uma vírgula aqui no fundo, porque eu sei que não faz diferença, e vou trabalhar com essa vírgula. De maneira que, andando com essa vírgula para o lado esquerdo, eu vou ter que chegar num número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, essa vírgula que está aqui, eu vou ter que andar. Se eu colocar aqui, eu tenho o número 21 antes, não serve para mim. Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter o número 2,1, que é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Então, vai ser esse número que a gente está procurando, 2,1 vezes. Agora, a gente vai colocar a potência 10 aqui.
Se a vírgula está aqui e veio parar aqui, eu vou contar quantas casas decimais que eu precisei mover para chegar aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui vai ser o 10 elevado à sexta potência. Belezinha? Vamos continuar. Aqui está a continuação do nosso exercício. Bora lá. Então, agora a gente tem o seguinte dado. Que o total de mortes pela Covid no Brasil, até a data de hoje, é de aproximadamente 80 mil pessoas. Então, eu quero passar esse número, reescrever ele utilizando a notação científica. Vamos acrescentar a vírgula lá no final. E a gente vai andar com essa vírgula para cá, de maneira que eu tenha um número maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Então, essa vírgula vai sair daqui. E para ter um número maior ou igual a 1 e menor que 10, essa vírgula tem que estar aqui. Esse número aqui, ó, seria um número, ou seja, 8,0, que é a mesma coisa que 8, é um número que a gente estaria procurando. Então, a gente vai ter o 8, pode colocar 8,08, tanto faz, vezes 10 elevado ao quê? A gente vai contar quantas casas decimais que eu andei dessa vírgula daqui para ela chegar aqui. E vai ser o expoente que a gente está procurando. 1, 2, 3, 4. 10 elevado à quarta potência, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o tamanho do vírus da Covid, né? Ou seja, o tamanho do vírus da Covid é de 0,0000001 milímetro, ou seja, é uma coisa muito pequenininha. Então, a gente vai reescrever esse número utilizando a notação científica, né? Então, o que a gente quer? Achar um número que seja menor ou igual a 1, maior ou igual a 1, e menor que 10, né? Então, vamos lá. Para essa vírgula mover para cá e achar esse número, essa vírgula teria que vir parar aqui. Por quê? Aí a gente teria o número 1, né? Pode ser 1? Pode. Pode ser 1 e pode ser até qualquer número menor que 10. Então, seria 1 vezes 10 elevado a menos. Lembrando que quando é número pequenininho e a gente vai escrever um número bem pequeno, notação científica vai ser sempre um expoente negativo. Sempre que eu ando com a casinha, com essa vírgula para casinhas decimais para o lado direito, então o expoente é negativo, eu vou contar quantas casinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, poderia ser 1 vezes 10 a menos 7, lembrando que eu posso emitir esse 1 também. A gente poderia usar como resposta só o 10 elevado a menos 7. Belezinha? Vamos lá. O homem mais rico do mundo é o Jeff Bezos. Ele é o empresário da Amazon. E esse homem que é o mais rico do mundo, ele tem uma fortuna de aproximadamente esse valor todinho aqui em dólares, né? Então, como que eu poderia estar escrevendo esse valor, que é 1.000, milhão, trilhão, quatrilhão, esse valor de dólares utilizando a notação científica. Então, imagino que tem uma vírgula aqui no final, e essa vírgula eu vou ter que andar para o lado esquerdo, de maneira que eu tenha um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, essa vírgula que está aqui, eu vou mover ela até chegar, pode ser aqui? Aqui não pode, porque eu tenho o número 176. Aqui também não, porque eu teria o número 17,6, que não serve para gente. Aqui poderia, 1,76, satisfaz a condição da notação científica. Então, o nosso número seria esse aqui, ó, 1,76. Vezes 10 elevado a quanto? Vou contar quantas casas que essa vírgula andou para o lado esquerdo para sair daqui e chegar aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 elevado a 11. Então, esse valor aqui, usando a notação científica, ficaria 1,76 vezes 10 elevado a 11. Mudando agora, continuando para a letra J. Bora lá. Então, a gente tem o diâmetro de uma bactéria qualquer aí, e o diâmetro dessa bactéria é de 0,000002 metros. Passando isso aí para a notação científica. Então, eu vou ter que andar com essa vírgula que está aqui para o lado direito para encontrar aquele número maior ou igual a 1 e menor do que 10.
Então, essa vírgula vai ter que sair daqui e vai ter que vir parar aqui, ó. Porque aí a gente teria o número 2, certo? Então, o nosso número é o 2, vezes 10 elevado expoente negativo, sempre que eu ando com a vírgula para cá, o expoente é negativo, né? Ou lembre, sempre que eu tenho um número muito pequeno e vou transformar isso aí na notação científica, vai ser número negativo. Vou contar o quê? Quantas casas que essa vírgula precisa andar para sair daqui e chegar aqui. Então, vamos lá. Vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se eu andei 6 casas, vai ser 10 elevado a menos 6. Então, a escrita desse número, utilizando a notação científica, ficaria 2 vezes 10 a menos 6, certo? Vamos lá. 1 grama de água, há essa quantidade inteira de moléculas dentro de 1 grama de água, né? Como que eu vou escrever esse número utilizando a notação científica? Imagino que tem uma vírgula aqui no fundo e vou andar com essa vírgula de maneira a procurar aquele número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, essa vírgula vai ter que sair daí e parar aqui. Por quê? Aqui a gente tem um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Então, esse número vai ser 2,3 vezes 10 elevado a quanto? Vou contar quantas casas decimais essa vírgula que saiu daqui veio para aqui. Quantas casas eu tive que andar, tá bom? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu andei 22 vezes com a vírgula para cá. Então, é 10 elevado a 22. Todo mundo ouviu falar da nuvem de gafanhotos que tá chegando e não tá chegando, e tá chegando e não tá chegando aqui no sul do Brasil, né? E é estimado que tem aproximadamente essa quantidade de animais, né? Então, aqui a gente tem 400 milhões de gafanhotos chegando nessa nuvem de gafanhotos. Vamos reescrever esse número utilizando a notação científica, né? Como que eu escrevo, então, 400 milhões com a notação científica? Acrescento uma vírgula aqui no final, porque eu sei que não vai fazer diferença, e vou andar com essa vírgula para o lado esquerdo, de maneira a encontrar um número que seja maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então, vai estar aqui, ó. Esse número é o número que eu estou procurando. Eu posso falar só o 4, ou eu posso falar que é o 4,0, tá? Vamos colocar 4,0 vezes 10 elevado a quanto? Vou contar quantas casinhas tem, que eu saí daqui para chegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8. Posso emitir esse zero também. Então, eu posso falar que isso aqui é 4 vezes 10 elevado a 8. Tudo bem? Tanto faz a escrita assim, assim e assim, todas elas representam 400 milhões de animais. Já a próxima atividade era para fazer o contrário. Eu tenho aqui escrito em notação científica, e eu quero tirar da notação científica e voltar para os números que eu poderia dizer originais. Ou seja, eu vou sair daqui e vou reescrever o número aqui, tá? Dessa maneira, vou sair da notação para reescrever dessa maneira. Então, vamos fazer isso aqui com os números que estão aqui em cima. Bora continuar. Então, a gente vai reescrever esses números aí, como se estivesse voltando para o número original. Tirar... Espera um pouquinho. Pronto, atendi o telefone. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, eu vou tirar da notação científica e voltar para o número original. Lembrando que expoente positivo quer dizer que eu tenho números muito grandes, expoente negativos quer dizer que eu vou ter que ter números muito pequenos. Então, vamos lá. O primeiro número que a gente tem é 2,1 vezes 10 à sexta. Então, se eu sei que isso aqui é um expoente positivo, quer dizer que eu tinha um número muito grande, com certeza a gente teria algo assim, 2,1. Eu vou ter que andar com essa vírgula para formar um número muito grande. E para formar um número muito grande, ela tem que andar para o lado direito. E vai ter que andar para o lado direito quantas casas? 6 casas, né? Só que aqui a gente só tem uma casa. Para achar as outras, a gente vai acrescentando zero. Se eu tenho que andar 6 casas, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, esse vai ser o nosso número. Tirei a vírgula, porque a vírgula não vai estar mais aqui. É como se ela viesse aqui pro final, né? Então, o número que a gente vai ter agora vai ser 21 milhões. 21, eu tenho. 20 milhões não, desculpa. 2 milhões e 100 mil, tá? Então, saiu daqui e veio até aqui. Eu posso colocar essa vírgula aqui ou escrever da maneira mais comum, né? Que seria 2 milhões e 100 mil. Então, a vírgula que estava aqui, que era do 2,1, andou 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se ela tivesse vindo aqui, né? Então, se a gente andou, ela já não existe mais aqui naquele lugar. Então, o nosso número vai ser 2 milhões e 100 mil. Tudo bem? Bora lá. Agora, o número que eu tenho é o 3,42 vezes 10 a sétima. Então, eu tenho 3,42 e tem que andar 7 casas para o lado direito, com essa vírgula, tá? Então, a gente tem aqui 3,42, só que a gente não tem todas essas casas, né? Então, a gente vai completar essas casas com zeros. Então, vai ter, a vírgula estava aqui, então andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, a vírgula sai daqui, anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse seria o nosso número, né? Vamos colocar tudo aqui na canetinha azul. Então, esse número representa o quê? 34 milhões e 200 mil, tá? A vírgula que estaria aqui, do número original, andou 7 casas para o lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia colocar o vírgula zero, mas não tem necessidade. Vamos fazer o contrário agora. A gente tem um número que é um número muito pequeno, porque eu tenho expoente negativo, e sempre que eu tenho expoente negativo é um número muito pequeno. Isso dá a ideia de que, se eu tivesse uma vírgula aqui, ó, eu teria que pegar essa vírgula e andar 7 casas para onde? Para o lado esquerdo agora, para a gente conseguir esse número muito pequeno. E do mesmo jeito que aqui em cima a gente não tinha as casas suficientes e a gente completou com zero, a mesma coisa a gente vai fazer com esse número. A gente vai ter que andar para o lado esquerdo e ir completando com zero até a gente conseguir colocar a vírgula que a gente está tentando colocar, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 8,0. Tem que andar 7 casas para a esquerda. Então, vai dar 1, não tenho mais casas, então vou acrescentar 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Consegui andar 7 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acrescenta a vírgula e o 0. Ou seja, essa vírgula que estava aqui, o 10 a menos 7 fez o quê? Essa vírgula que estava aqui, vim daqui e parar aqui. Então, a representação desse número aqui, em notação científica, se eu tirar ele da notação científica, seria 0,0000008. Tudo bem? Outro exemplo. Tem aqui 4,58. Eu tenho que andar, para voltar no número original, se é negativo, quer dizer que eu tenho um número muito pequeno. Para ficar pequeno, a vírgula tem que andar para cá, né? Quanto mais para cá, menor vai ser meu número. Eu tenho que andar quantas casas para a esquerda? 5 casas para a esquerda, né? Então, eu vou andar uma casa, não tenho mais casa, acrescenta 0. 2, 3, 4, 5. A vírgula andou as 5 casas? 1, 2, 3, 4, 5. Acrescento 0 e já posso sumir com essa vírgula daqui, tá? Então, eu tirei ela desse lugar e fiz ela chegar aqui. Então, o número seria esse, tá? 0,0000458, tá? Só vou reescrever aqui a caneta. 0,0000458, tá bom? Então, o que que a gente fez? Tirou a vírgula que estava aqui e andou 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E para terminar, a nossa listinha de exercício que eu deixei para vocês fazerem, para vocês treinarem. Mais esses valores aqui, tá?
Então, vamos lá. Eu tenho 2,8. Expoente negativo, a vírgula vai vir para o lado esquerdo. Quantas casas que eu tenho que andar com essa vírgula para o lado esquerdo? 8 casas, né? Já tenho uma casa, ou seja, vem para cá, é uma. Faltam quantas casas? Faltam 7 casas. Então, eu vou acrescentar 7 zeros. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse vai ser nosso número. Eu tirei a vírgula daqui. E andei... Desculpa. Tem que andar 8 casas. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam uma. 8 casas. Tudo bem? Então, ela saiu daqui e andou 8 casas para o lado esquerdo. Vamos lá, o próximo. Eu tenho 9,70 vezes 10 à quinta. Expoente positivo, número grande. Nesse caso, a vírgula vai para o lado direito. Então, eu tenho 9,70 e essa vírgula tem que andar quantas casas para o lado direito? 5. Eu tenho 1, 2, não tenho mais número, acrescento 0. 3, 4, 5. Então, essa vírgula vai sair daqui e vai parar aqui, ó. Tirei a vírgula daqui e ela parou aqui. Esse é o número que a gente vai ter, tá? Tirando da notação científica. Vai ser o 970 mil, né? 97, 97, 4 zeros, tá? 970 mil. Tem um expoente negativo de novo. Então, eu vou reescrever esse número, 9,55 vezes 10 a menos 3. Tenho 9,55 e eu tenho que andar para a esquerda, ou seja, número muito pequeno, expoente negativo, a vírgula vai vir para cá. 3 casas. Já tem uma casa aqui, vou colocar mais... Então, tem 1, 2, 3 casas. Então, a vírgula vem para cá. Andei 1, 2, 3. Então, essa vírgula aqui, ó, sumiu. Então, o número que a gente tinha que encontrar é 0,00955. E por último, isso aqui. 2 vezes 10 elevado a 3. A gente pode considerar que a gente tem uma vírgula aqui depois do 2, né? E eu tenho que andar quantas casas para o lado direito, expoente positivo? 3 casas. Se eu não tenho um número, não tenho mais casinhas decimais, vamos acrescentando 0. 1, 2, 3, né? Então, esse número 2 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 2.000. Tudo bem? Então, essa aí foi a tarefa que eu passei para vocês. E aí, na sexta-feira, a gente faz uma atividade sobre isso. Obrigada, meninos.